Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Riqueza Canalizada. Hoje nós estamos aqui em São José e vamos conhecer a Divínio Empório e Restaurante. Vem comigo! E hoje nós estamos aqui com o Paolo Faroni. Ele é dono, da Divínio Empório Restaurante. E Paolo, conta pra gente como começou a sua história de empreendedorismo. Tudo começou na Itália, na Segunda Guerra Mundial, onde meu avô lutou, e mandou minha avó e meu pai para a Argentina. E meu avô voltou, meu pai chegou a casar com a minha mãe na Argentina. Eles vieram para o Brasil, em Bauru. E meu pai, costume italiano, sempre com vinho, não entendia por que o brasileiro não consumia vinho. Isso nós estamos falando de mais ou menos 70 anos atrás, né? Sim. E o único vinho que tinha era um vinho em garrafão que dava dor de cabeça, né? E ele falou, poxa, já entendi, o pessoal aqui não gosta de vinho seco. Então, meu pai acabou fazendo um vinho doce que não dava dor de cabeça. Dor de cabeça. E o aí, seu pai mesmo que fez? Meu pai mesmo que fez. Ele pegava um vinho semi-pronto e finalizava ele, né? Que incrível. E aí, naquela época, eu chamava meu pai de maluco. Imagina, isso daqui não vai vender lá no sul, esses vinhos não vendem. E aí ele foi como caixeiro viajante, viajando vários estados com o carro cheio de vinho, como se fosse, vinho artesanal, na época era sem rótulo, sem nada. E aí foi indo. Aí entrou meu irmão, que hoje... Ele que toca o vinho Faroni Lopes, não sei nem se eu podia falar a marca, mas estou falando. Ele que toca, então aí foi realmente todo o padrão, como tem que ser feito, com rótulo, tudo certinho. Aí foi colocado no supermercado, em toda essa linha. Então aí que vem o amor pelo vinho. E aí chegou uma determinada época que eu falei, nossa, mas eu quero ir mais para frente, Porque uma das coisas que eu gosto muito é... lógico, do vinho, comer bem e viajar. E o vinho tem tudo a ver com isso, porque tem muita história, tem muito conhecimento em cima, depois que você entra, você se apaixona, porque o vinho não é só uma bebida, Você, diferente das outras bebidas, o vinho, ele aproxima as pessoas, você sempre vai estar falando de uma viagem, ou você vai ter uma lembrança boa de um momento específico tomando vinho. Sim. Você nunca vai estar falando de problema ou discutindo tomando vinho. Então, para mim, é uma bebida, assim, que é muito bacana. E aí eu falei, não, quero melhorar, e fui para a área dos importados, onde eu tive que estudar bastante. Então a gente vinha do vinho de mesa, um vinho simples, e aí teve que estudar muito, E teve uma grande barreira para eu poder entender como é que era. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, e aí eu montei uma distribuidora onde a gente fornece, até isso eu tenho até hoje, A gente fornece vinho para restaurantes e hotéis. Sim. Então, aí... Fiz algumas viagens para fora e falava, nossa, o pessoal trabalha diferente. Tentava colocar esse conceito para os nossos clientes e na época o pessoal não é desse jeito. Eu falei, não, vou fazer. Aí eu montei a loja, onde as pessoas podem provar o vinho. O que acontece? As pessoas às vezes não arriscam no mundo do vinho. Primeiro porque tem aquele preconceito que tem que saber beber para tomar vinho. Tem que entender como que faz. Só que isso é uma grande besteira. Eu falo para todo mundo, para tomar cerveja você precisa saber? Não, você toma ou você gosta, da mais amarga, da mais encorpada, da mais leve. O vinho é a mesma coisa. Então a gente trouxe um sistema da Inglaterra onde as pessoas podem degustar o vinho antes de estar comprando. De comprar, de consumir. Então ela vem aqui, ela tem a experiência, ela degusta, vê para depois entender. E ela se surpreende, porque às vezes... Ela vem sempre naquele mesmo rótulo, naquele mesmo tipo de vinho e a gente tem mais de 5.400 uvas de vinho vitivinífera no mundo. Uau, então, mais de 5 mil? Mais de 5 mil. Então, assim, a gente tem um número muito grande de determinados gostos, paladares. E o paladar é único de cada pessoa. Sim. Então, essa que foi a grande diferença. Aí eu montei a loja e aí os clientes... com o tempo falar, poxa, mas eu queria comer, mas eu queria ficar mais tempo na loja. E aí que vem a parte do restaurante. E é muito engraçado, porque quando meu pai veio para o Brasil, ele tinha um restaurante em Bauru. Eu não lembro porque eu tinha acabado de nascer, Isso foi em 78, 76 a 78, que eu acho que ele ficou com o restaurante em Bauru. E aí agora com o restaurante, que é outra coisa que eu gosto bastante, a gastronomia, que tem tudo a ver com o vinho,
Sim. E faz quanto tempo que tem o restaurante? O restaurante faz 3 anos. 3 anos. E como que foi a construção desse restaurante? Então, tudo começou com a loja. Sim. E aí o pessoal começou a pedir, mas serve um queijinho. Então, aqui não tinha nada dessa estrutura, era tudo aberto. Então, O lugar é incrível, né? Depois a gente até vai mostrar. Ah, obrigado. Ficou muito bonito. Então, assim, era tudo aberto, a gente colocou umas mesinhas, as pessoas sentavam, só que a gente tem o problema da chuva, que chove muito, venta, frio. Então, ficava... Aí falei, sabe, vou fazer uma cobertura. Eu queria fazer algo aconchegante, né? Então, falei, por que não fazer algo voltado para Toscana, né? Então, a gente chamou um arquiteto, onde eu mostrei a ideia que eu queria e ele acabou reproduzindo muito bem, o que eu passei para ele. Então, é como se fosse, né, um quintal, um pedacinho da Itália aconchegante, com as laterais abertas, para ter toda esse aconchego, né? E aí foi indo, aí comecei a servir empanada, brusqueta, tudo coisa muito fácil de fazer. O pessoal veio pedindo comida, até que uma época com o chefe, né? Acabamos fazendo a proposta, ele veio com a parte da cozinha, a gente foi montando, então tudo foi montado aos poucos. E tudo com muito carinho, né? A gente foi colocando, foi uma conquista de passo a passo, né? E nesse processo a gente vê que foi tudo algo assim, né? Como você disse, em tempos, né? Agora é a hora disso, e você viu que houve necessidade disso e aquilo, mas, assim, para você, qual foi a maior dificuldade que você teve nesses períodos? Assim, como empreendedor mesmo. Como empreendedor, às vezes a vontade nossa é maior do que a hora de fazer. Então, muitas vezes eu não... Sabe quando você não pega a orientação de Deus e dá o passo, vai mais forte do que deve? E aí o aprendizado é que você acaba voltando, acaba sofrendo com isso. Então hoje, né, as coisas têm que ser o seu tempo. Então acho que tem que ser mais tranquilo, planejado e esperar o tempo correto para a gente poder estar executando, estar podendo fazer. Ter esse feeling, né, esse sentimento, você viu que é a necessidade, né, de dar uns passos. É porque são muitas horas de trabalho, né? Então às vezes você acaba colocando o trabalho em primeiro lugar, acaba esquecendo a parte espiritual, acaba deixando a família um pouco de lado. Então, um dos grandes aprendizados é a gente ter o equilíbrio na vida, você não pode abandonar os pilares, né? Sim, isso é importante. Todo empreendedor tem que ter o seu momento, né? Tem. Existe. Então, assim, né, e nesse país as dificuldades são gigantes, né, por causa da nossa economia, que é muito volátil, a gente tem algo que... Mas, como é que eu posso te dizer? Isso eu falo para todo mundo. A pessoa tem que amar aquilo que faz, porque para você aguentar os momentos difíceis, se você não gosta daquilo que você faz, se você não tem os seus sonhos, se você não acredita, você não consegue persistir, você vai abandonar, vai largar. Porque muitas vezes dá vontade de falar assim, tô cansado, vou... Mas aí você fala, não, é meu sonho, eu acredito naquilo, faz bem para as pessoas, né? Sim. Porque uma das coisas que... Todas as profissões são ótimas, tem o seu papel, né? Mas eu posso dizer que eu sou privilegiado, porque as pessoas vêm aqui para comemorar, para festejar. Que é uma delícia. Você festeja junto com eles. Você festeja junto. Então, você poder proporcionar esse momento de alegria, esse momento com a família, de estar comendo, de estar bebendo, de estar se divertindo, nossa, é fantástico. As pessoas vêm, agradecem, então isso é muito prazeroso, né? Sim. Paulo, e você sempre foi empreendedor? Como que começou? Sim, sempre fui empreendedor, né? Meu pai, desde que eu tinha lá meus 5, 6 anos, ele sempre falava, olha, você nasceu para empreender, você não vai trabalhar de... Então ficou isso na cabeça, né? Porque ele sempre foi também empreendedor. Então, eu meio que não tive opção. Fui entrando, né? Aprendendo, né? Com meu pai. E no começo foi copiando o que ele fazia, né? Aí depois a parte do mercado, né, o mundo ele muda com uma agilidade, ainda mais hoje com a tecnologia, com toda essa informação que você tem. Se você não se atualizar, se não for profissional, você não fica no mercado. Então você, como foi esse momento seu de preparação, então, de cursos? Aí comecei a ver, a gente começa a empreender, começa a dar as cabeçadas, né, os erros. E falei, nossa, falta conhecimento. Né? Então, acho que o primeiro passo é a gente ter a humildade e falar assim, gente, preciso de ajuda. Então, aí fui fazer faculdade de administração,
depois MBA, aí você vai aprimorando, cursos de empresariados, né? Tem vários cursos aí muito bons. Então eu vim de um produto popular, que não precisava muita coisa técnica, vamos dizer assim, era mais comercial. E depois eu fui segmentando para algo mais específico, onde você precisa ter um estudo, um conhecimento maior, né? E como você decidiu esse seu público, né? Como que você fez essa pesquisa, como que foi direcionando? Então, como eu trabalhei muito fornecendo para supermercados e atacadistas, era um mundo que era muito volume, mas era algo que não dava prazer, que não era saudável, vamos dizer assim. É um mundo muito... Eu falei, não é isso que eu quero, porque o vinho não é só isso. Então eu falei, aonde eu tenho esse público? Seria nessa parte mais específica. Então eu vim migrando, vim mudando, né? Tem que aprender muito, né, para você poder pegar esse tipo de público que é muito mais exigente, mas aí eu consigo realmente passar aquilo que eu quero, né? O que o vinho pode trazer, o que um bom alimento ele faz de bem para a pessoa. Sim. Aí foi seguindo e decidiu. Hoje o seu público é qual? Hoje, assim, todas as pessoas que são amantes de vinho, né? Mas eu tenho um segmento mais o AA e B+. Essa seria produtos para esse tipo de público, né? Muito legal. Então, esse tipo de público, ele pede o quê? Ótimo atendimento, produtos de excelência. Por que mas você está discriminando o público? Não, é que o valor já é mais caro, né? É um produto que tem um custo bem mais elevado, né? E fora que tem a experiência, né, que vem junto. E tem a experiência que vem tudo isso. Né, que a gente vê tudo isso, então vem o lugar que traz a experiência, o vinho, as comemorações, né, então... legal. Porque eu vou te dar um exemplo. Se você for ver, né, desde o começo quase todo mundo, quando é muito jovem, quer o quê? Só tomar para encher a cara. Não é o sim de você estar com pessoas, estar compartilhando de momentos felizes, de estar comendo bem. Então, essa que é a mudança que com o tempo vem, né? Sim. E desde a sua carreira, né, que começou lá atrás com seu pai até hoje, a gente vê que você teve grandes mudanças na vida, grandes mudanças na empresa. O que daqui para frente, onde você quer chegar? Qual que tem um sonho específico, uma vontade? Sim. Tenho sonho e assim, as coisas vão mudando, né? Porque você tem que se adaptar à situação de como as coisas vêm. Então, antes da pandemia, a gente tinha um planejamento, a gente podia ter até um planejamento a médio e longo prazo, e veio a pandemia e mudou toda a forma de trabalho. Então, hoje, a gente falando do comércio, você faz planejamento mais semanal, mensal, e ainda está muito diferente. Eu já tinha um projeto que era de trazer o primeiro wine truck para o Brasil. Então, numa das viagens que eu fui para a França, eu vi um wine truck, como se fosse um food truck, mas é de vinho. Eu tirei uma foto e guardei e falei, nossa, um dia eu vou fazer. E aí, quando veio a pandemia, que a gente viu tudo fechado, vamos fazer o quê, né? Daquele desespero gigante. Aí eu comecei e falei, tem um pouquinho de reserva, vou fazer esse projeto. E aí eu comecei, a gente lançou em agosto do ano passado o Wine Move Truck, que é um wine truck onde ele serve 26 tipos de vinho, 4 tábuas de frios, 4 brusquetas e 3 empanadas. E como que funciona? Então, a gente fez uma plataforma em cima de um caminhãozinho chinês, que ele é pequenininho, né? Ele tem 3,90 de comprimento por 2,70 de altura por 1,20 de largura. Então, ele entra em vários espaços. Então, com ele, hoje, a gente vai em condomínios. Hoje... Eventos também? Eventos diversos. A gente está em shopping, também como quiosque de shopping. Uau! Então, ele vai até o cliente. Então, é uma outra forma que a gente achou de estar mudando, de estar levando aquilo que eu acredito que é tudo da parte do mundo do vinho, né? Sim. E o projeto é o quê? Agora, em setembro de 2022, provavelmente eu abro a venda da franquia. Então, a gente vai fazer um ano, né? Sim. Com o piloto. Então, o projeto agora que eu tenho é de realmente expandir essa parte. E é lógico, né? A parte do restaurante... Depois que estiver bem consolidado, a gente está expandindo e está montando outras filiais aí. Paulo, quais são as vantagens de ser empreendedor? As vantagens? Já que começou, nasceu já no ramo de empreendedorismo? Eu acho que assim, a maior vantagem
de você ser empreendedor é que você consegue ajudar a sociedade, né? Porque, queira ou não, hoje, só aqui são 14 famílias que a gente ajuda, né? Sim. Com o trabalho dela, mas a gente consegue, tem essa parte que é muito bacana, né? Sim. E eu acho que o tempo, porque em horas de trabalho, eu te falo, a gente trabalha muito mais do que as 8 horas diárias, mas a flexibilidade de tempo, de você poder estar se ajustando, nem hoje eu tenho uma filha, então eu poder buscar ela numa escola, levar, ou poder ficar um tempo maior, isso para mim é uma das grandes vantagens, né? Tempo de qualidade, né? E a outra que eu acho que a gente se torna muito mais resiliente, né? Você leva tanta diversidade, então eu acho que você acaba ficando um pouco mais resiliente para as coisas. E aproveitando essas vantagens, deixa uma mensagem para quem tem desejo de empreender ou, né, que está empreendendo e tem algumas dificuldades. Olha, para quem tem um desejo grande de empreender, primeiro de tudo é um planejamento, né? E saber realmente se você gosta daquilo, porque se for só pelo dinheiro, não vai. Então você tem que ter muito bem a paixão que você tem, que você acredita, porque quando você acredita, você coloca todo o amor, o negócio vai. Pode ter os altos e baixos, não é que você não vai passar dificuldade não, né? Espero que não, mas geralmente na minha trajetória a gente teve várias, né, dificuldades, momentos muito difíceis, mas quando você acredita e você ama daquilo, você vai com tudo para dar certo. E persiste, né? E persiste. É isso aí. Paulo, leva a gente para conhecer o espaço. Vamos lá. O Paulo agora vai apresentar pra gente, mostrar os vinhos, né? Isso aí. Vamos lá. O vinho, cada pessoa tem o seu paladar. Esse que é o grande. Então não existe o vinho certo ou o vinho errado, né? Eu gosto de vinho doce. Não. É o seu paladar e a gente tem que entender. Essa que é a grande feeling, a grande coisa que a gente tem, cuidado que a gente tem. É o que o cliente quer e não o que a gente quer colocar pro cliente, não é o meu gosto. Então, se vocês olharem aqui, vou explicar um pouquinho do layout. Aqui tá toda a parte do Novo Mundo, Velho Mundo. Cada garrafa é uma garrafa diferente, né? Então você tem aqui o país, a região, o produtor e a região. Então, eu tenho para quase todos os gostos que a pessoa pode querer, só que você não vai saber. E aí para isso que a gente estuda, que tem esse trabalho para entender. Então, vou te fazer algumas perguntas. Você gosta de vinho mais docinho ou você gosta de vinho seco? Essa é a primeira pergunta. Seco. Seco. Aí você gosta daquele que é mais encorpado ou não? Vou te falar o que é. O mais encorpado, às vezes, é aquele que pega aqui atrás, sabe como, às vezes com uma banana verde que dá uma pegada, você gosta daquele vinho que desce mais redondinho? Não, encorpado. Encorpado, você gosta que pegue? Eu gosto que pegue. Então, vou colocar aqui que eu vou te fazer a degustação para você entender um pouquinho. Então, eu sempre faço o quê? Eu pego aquilo que... Porque assim, vou te falar o que acontece. O que é encorpado para você, para mim, pode ser leve. O entendimento, a única coisa que dá pra gente no mundo do vinho, que dá pra gente saber é você provando. Sim. E aí eu vou saber. Então, o que eu fiz? Eu peguei das opções que eu tenho na máquina, um que eu acho que pra mim, é encorpado, só que eu peguei 3 tipos. Um leve, um médio e o encorpado pro meu gosto. Vamos ver se eu acerto pro seu. Tá ótimo. Tá? Então, esse sistema dessa máquina aqui, que ela faz? Ela tira o ar, todo o ar de dentro da garrafa, que o que estraga o vinho é a quantidade de oxigênio que tem dentro e começa a oxidar. Então, com essa máquina eu consigo extrair o oxigênio dentro da garrafa e eu consigo conservar aí por 20, 25 dias, né? Então, vamos começar. Primeiro, eu estou servindo uma uva chamada Pinot Noir. É uma uva francesa, mas tem no mundo todo. Esse que você está tomando é da Patagônia, Argentina. Esse é um vinho que a gente fala que é leve. E o Pinot Noir é assim, ou você ama ou você odeia, não tem o meio termo. Pode falar, gostei, não gostei. As pessoas às vezes têm vergonha de falar, mas pode falar, gostei. Mas é fraquinho ou é forte isso pra você? Não, eu achei normal, leve. Tá, não achei tão perfeito. forte. Agora nós vamos pra Puglia, Itália. Né? Esse é um primitivo. A uva primitivo. Esse é da região de Manduria.
É um vinho que vai ter, para mim, mais corpo que o outro, ao mesmo tempo tem um pequeno de um doçor, muito forte ou não? Pode falar, que é o seu paladar. Esse eu achei excelente. Excelente. Esse... E agora nós vamos um acima, que é um Malbec, né? Que é uma das uvas queridinhas do Brasil, Argentina. Só que esse tem um diferencial, ele envelhece 12 meses em barril de bourbon, em barril de whisky. Ele até a cor... É diferente, vai se né? diferenciando isso. Uvas diferentes, né? Estágios diferentes. Muito bom, mas eu ainda... Gostou mais do primitivo? Gosto do primitivo. Olha só como o entendimento é diferente. Para mim, esse é o mais encorpado do que o outro. Sim. Você entendeu por que, às vezes, só na pergunta, as pessoas tentam criar uma fórmula mágica, né? Qual é o melhor? Não dá, você tem que provar. Então, eu fazendo isso para os nossos clientes, a gente faz esse sistema, então eu consigo ser muito assertivo. Mesmo que ele não, que você queira que, não, mas olha, esse daqui não é do preço que eu estou querendo, né? Eu vou conseguir te dar outras opções dentro parecido desse paladar. Então é muito mais assertivo para a gente direcionar a compra correta. E é isso que faz a gente aqui ter assim os clientes bem fidelizados, porque ele sabe o que ele está levando. Esse é o seu diferencial. Esse é o nosso diferencial. Aqui é onde ficam os acessórios do mundo vinho. O restaurante parece um pedacinho da Itália. Em sua decoração encontramos muita arte e requinte. O Paolo vai apresentar pra gente um pouco do cardápio do restaurante, que é recheado de delícias. Então, o nosso menu aqui, né, a chefe ela elabora conforme o gosto da região, né? Então, é muito pensado. Então, a gente tem de almoço um menu que é uma entrada mais o prato principal, que a gente está na promoção agora R$ 49,90. A gente tem a parte de entradas, né? Burrata, brie, tartar. Depois dos pratos principais, a gente tem uma variedade. Tem risoto, peixe, camarão, carne, né? E lógico, não pode faltar as sobremesas, né? Então, tudo é pensado e a gente vai mudando a cada 4, 5 meses, a gente vai alterando esse menu, vai ajustando. Na loja de vinhos, encontramos uma variedade de produtos que harmonizam muito bem com a bebida. Também ótimas opções para presentear. Paulo, você tem uma curiosidade, né, com relação ao formato da sua loja até o seu restaurante. Conta pra gente essa curiosidade. Bom, vamos lá. Isso daí que a gente chama de conceito Disney, né? Você entra pela loja e sai pela loja. Então, a gente tem várias partes sensoriais, né? Uma delas é a máquina de café. Então a pessoa vem, ela vai moer o grão que vai sair um cheiro que vai te dar uma vontade de quê? De um chocolate. Olha, você tem um monte de chocolate. Então isso daqui a gente chama de venda por impulso. Então você teve uma boa experiência, você está feliz, você está consumindo. Sim. Então por isso que você entra e sai pela loja. Muito legal, hein, gente? Aprendizado. E também, para quem quer acompanhar você nas suas redes ou quer também vir conhecer a loja, deixa o endereço pra gente. Então a loja e o restaurante aqui escreve Divigno Restaurante. E a gente tem também o projeto do Wine Move, que é o Wine Move. Né, que é do food, que é do Wine Truck. Wine Truck. Esse vai na sua casa, vai no seu evento, na sua festa. Muito legal. E qual que é o endereço da loja e do restaurante? Vamos lá, da loja do restaurante é aqui em São José dos Campos, na rua Santa Clara, número 809, no bairro da Vila Diana. Gente, é isso aí. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada, viu? E até mais. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado, hein? É um oferecimento de AF Imobiliária. Inovação, consolidação concretizadas em atendimento. E Good Jump. Fidelize seus clientes com produtos personalizados.